Olá, minha gente, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Saudações vascaínas para todos, né, Leandro? Vamos lá. Vamos lá. Tem que aproveitar, né, esses minutos. Vamos ver quantas pessoas tem em sala, 12. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente começar, né? O pessoal ir entrando, né? Beleza. Professora, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Cristiano. Diga. Me tira uma dúvida. Claro. Com muita dúvida naquele trabalho que a senhora passou, que foi envio de decisões referidas para a leitura e seja caracterizado. Aí a senhora colocou o dano emergente, o lucro cessante e a perda de chance. Isso é Isso. para fazer o quê? É para eu classificar esses Não. processos? É o mais básico. Eu queria que vocês, lendo os acórdãos, me dessem um conceito simples de lucro cessante, dano emergência e perda de uma chance. Só isso, mais nada. E quando a senhora colocou que seja caracterizado, eu falei, ué, mas os bichos não mas é só para dar a finalidade é só para dar o conceito mesmo, né? Os acórdãos tratam disso, né? Então, assim, pelos acórdãos a gente consegue tirar um conceito de cada um deles, até pelo material que eu enviei tem. Mas o meu objetivo é que vocês lessem os acórdãos, entendeu, Cristiano? Agora entendi. Não era nada muito elaborado, era o básico mesmo, tá? Tá ótimo. Certinho? Vou até apagar minha pergunta que eu fiz lá para a senhora. Eu vou apagar aqui. Eu nem vi, porque eu não fico, eu estou vendo só os participantes. Relaxa, já excluí. Vou olhar se tem mais alguma pergunta, porque eu não fico olhando. Se eu ficar olhando para as perguntas, eu não consigo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum professor está dando aula pelo Teams institucional? Não, institucional não. Só quem está dando aula pelo Teams quem está dando aula pelo Teams, mas não é institucional não. Eu acho que é pessoal. É o Gerson, Brito e a Fabiola. Tá, mas eu acho que é pessoal então, né? Não é o institucional. Não. Porque eles estão implantando o Teams institucional, né? Então, a gente, na semana anterior às aulas, os professores fizeram um curso, tiveram reuniões para implantar isso. E eu recebi essa semana... Em LinkedIn? Team Microsoft? Não, da Microsoft. Tá. Eu recebi um e-mail institucional. Então, assim... Todos estão usando o Team Link, professora. Eu acredito que a gente vai usar quando vocês, alunos, recebam os e-mails de vocês. Vocês não receberam? Não, negativo, ninguém recebeu ainda. Não. Tá, então vamos esperar mais um pouco. Recebendo, a plataforma vai ser a plataforma institucional pela Microsoft. Mas a minha ideia é fazer o quê? Enquanto a plataforma deles não estiver funcionando, a gente vai usar essa, o Team Link. Independente de funcionar ou não, eu vou manter o Google Classroom. Por quê? Porque ele é um porto seguro. Independente de dar qualquer problema, eu também posto ali e ali fica como se fosse uma tábua de salvação. Ok, minha gente? Até a gente se adaptar. Né? Eu, pelo menos, estou sentindo que esse período está muito mais organizado e mais fácil do que foi semestre passado. Né? A gente foi todo mundo pego de surpresa. Né? Professora Ana, tem uma dica também, a senhora pode pegar os classrooms antigos, e ele tem uma opção de arquivar. Aí ele fica guardado e não aparece na tela da senhora e também libera para a gente. Libera para vocês o acesso ainda? Porque eu pensei que não liberasse. Não, quando a senhora coloca em arquivar, ele não aparece mais para a gente, ele vai para arquivar também. Por enquanto, ele aparece ainda na nossa... mas eu deixei nosso índice, né? Eu deixei lá para vocês, porque se vocês precisassem consultar, o material estava lá. Mas eu posso arquivar. Para mim é até melhor, porque eu fiquei com um monte de turmas ali. É ruim, né? Não, para por mim, isso mim, não é bom. eu sou de acordo até arquivar, que o material já foi... Acredito que a maioria já baixou, né? Eu vou arquivar e aí, se alguém reclamar, a gente revê, porque eu acho que também deve ter como desarquivar. Eu estou com várias turmas, porque tem as turmas daí, as turmas do centro, as turmas do período de férias, eu fiquei com um monte de turma lá. Então, isso realmente tem uma poluição visual enorme, né? Eu tenho que ficar procurando. Pessoal, a senhora pode até mandar uma mensagem, né, para o pessoal tirar os arquivos que acham necessários, que a senhora vai arquivar, tá bom. pela sala de aula, né? Fica Vou até mais arquivar. fácil para a senhora também. Fica, né? Fica assim. Ok, minha gente, vamos então começar? Já tem 19 pessoas em sala.
Acho que a gente pode começar. Boa noite, Yasmin. Tudo bem quem for entrar e sair toda noite. Adorei seu cumprimento, Eduardo, tá? Vamos lá, vamos então começar. Nós, na aula passada, a gente começou a falar, na realidade, dos elementos relacionados à responsabilidade civil, né? A gente falou da conduta, né, realizada pelo agente, nós falamos do dano, né? E aí nós encerramos a aula falando da questão do dano material, né? E aí a gente procurou entrar com o conceito de lucros cessantes, danos emergentes e perda de uma chance, né? O dano emergente efetivamente é aquilo que você perdeu. Os lucros cessantes é aquilo que você iria receber caso a normalidade continuasse, né? E a perda de uma chance, na realidade, está relacionada efetivamente à perda de uma oportunidade, que não te dá o valor integral dela, mas te dá direito a receber alguma coisa. A gente também falou um pouquinho de dano moral, né? E eu queria hoje continuar falando desses tipos de dano, começando pelo dano moral. Tá, o dano moral, na realidade, ele também é conhecido como dano extrapatrimonial. E ele é, antes de qualquer coisa, uma lesão ao direito da pessoa humana, da personalidade da pessoa, que pessoa como um todo, né? Podendo atingir os seus direitos mais fundamentais, uma liberdade, né? Toda a parte de integridade, né? A questão até da solidariedade e o lado psicológico, né? Atinge realmente a dignidade, né, da pessoa. Né? E a Constituição, no artigo 5º, nos incisos 5º e 10º, ela vem procurando consagrar isso. Né? E a ideia é o quê? Já que houve esse abalo, né, vai se procurar compensar, né, na medida em que isso venha a ser possível. Então, ele traz essa compensação com uma finalidade de satisfação, satisfazer a vítima, ou a família da vítima, ou ambos, pela ofensa sofrida. E o que nós temos é que, inegavelmente, hoje, é possível a gente acumular tanto dano material, né, como dano moral. Tá? Depois da Constituição de 88, isso ficou muito claro para todo mundo, né? Não havia mais dúvida. Antes da Constituição de 88, isso não era tão tranquilo. Tanto que a gente tinha um enunciado do STJ, um dos primeiros enunciados do STJ, acho que é o número 37, que dizia que era possível acumular o dano material com o dano de natureza patrimonial. Né? Se a gente olhar, né, hoje, isso é tranquilo, né? Não se discute isso, mas naquele tempo não era algo assim tão tranquilo quanto é hoje. Tá? O dano moral, então, né, ele pode ser cobrado sozinho ou ele pode ser cobrado também com indenização de dano de natureza patrimonial, como lucros cessantes, danos emergentes e até perda de uma chance. Agora, além do dano moral, a gente tem um tipo de dano que está muito próximo a ele, que a gente chama de dano estético. O dano estético, ele se refere a uma cicatriz, a uma sequela que fica na aparência da pessoa, né? E ele também é indenizável e ele poderá se apresentar junto, cumulado com dano moral ou não, né? Não é obrigatório que eles sejam a mesma coisa ou não, né? Esse dano estético, para ser indenizado, né, ele tem que ter dentro dele, né, essa ruptura com a parte estética, tem que ter uma lesão que traga o desequilíbrio físico, né, para aquela pessoa. Tá? E aí isso pode, né, até refletir, né, moralmente na pessoa. Se eu tenho uma cicatriz e ela está escondida, né, ela não é visível, tá? O que acontece? Né? Cabe até dano estético, mas o moral você ali não vê. Né? O sujeito, ele sofre, acho que tem alguém falando alguma coisa aqui, ele sofre, Cristiano, eu só não consegui ver, porque vem rápido, sem óculos eu não enxergo, minha gente. É o Márcio, né? O Márcio hoje não está falando, né? Esperando a gente. Tá dando para ouvir? Não, como o Márcio reclamou que tá um barulho estranho, tá mesmo, mas tá dando para escutar numa boa. Vocês querem que eu tente sair e entrar? Não,
Tá dando pra Pode escutar ser, uma boa. pode ser o ventilador, que eu liguei o ventilador. Deixa eu desligar para ver se melhora. Vê se melhorou. Melhorou? Pode ser isso. Tá melhor o barulho? Sim ou não? Para mim tá dando... normal. Mesma coisa, professora, mas dá para escutar muito bem. Tá, então vamos lá. Vou tentar chegar mais perto e falar mais alto. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma observação, se eu tiver sem óculos, eu não enxergo. E dar aula de óculos é muito ruim, porque eu fico lendo e aí eu perco a concentração. Né? Então, eu prefiro, quando eu estou aqui, tirar os óculos. Mas se vocês escreverem alguma coisa, eu realmente não consigo ler sem óculos. Tá? Eu tenho. Eu tenho grau 3,75, é alto. Eu realmente não consigo ler essas letrinhas. Espero um dia lá. Né? Dizem que na vista a gente tem muitos músculos, que é questão de exercitar. Um dia eu vou ter tempo de exercitar e vou me livrar desses óculos, mas ainda não cheguei nesse tempo. Tá certinho? Beleza, professora. Se precisar, qualquer coisa okay? Eu falo. É só falar, não tem problema. Faz de conta que a gente está dentro da sala de aula, que ia ser muito bom se pudesse ser verdade, né? Mas não Eu já estou falando. Nós estamos dentro da sala. Tá certo. Bom, a gente está falando então de dano moral e dano estético. Então, né? professora. Fale. Então, desculpa, tá? Acho que eu tive uma dificuldadezinha para entrar aqui no som. A senhora estava falando sobre dano estético. Quais são os requisitos? Isso. Quais são os requisitos? Tá, você tem que ter uma lesão física que leve a um desequilíbrio físico. Então, vamos imaginar, a pessoa ela perdeu uma mão, né? Isso é um desequilíbrio físico. Além do dano estético, também tem o dano moral, porque no ambiente que a pessoa for frequentar, ela vai sofrer alguma situação vinculada a isso. Então, ela tem direito a ser indenizada, se a gente pensar em matéria de indenização pelo dano moral e pelo dano estético. Agora, vamos imaginar que a sequela que ela tem, a lesão que ela tenha sofrido, seja uma cicatriz horrível, mas numa parte do corpo que está sempre coberta, né? Então, essa cicatriz ela não está visível. Mesmo quando a pessoa coloca a roupa de banho e vai à praia, a cicatriz está escondida. Então, ela tem um dano estético. Por quê? Porque ela tem ali a cicatriz com ela. Agora, ela não tem dano moral, porque ela não está exposta à exposição pública, diferente de quem perdeu a mão. Não sei se eu estou sendo clara com o exemplo. Mas o dano estético é cabível. É cabível, o dano estético é cabível. Se a gente voltar aos anos 90, a gente vai encontrar quem diga que o dano estético não seria cabível em caso nenhum, que o dano moral e o dano estético seria uma coisa só. Aí foi uma desembargadora do TJ de São Paulo, Tereza Ancona, que simplesmente se apaixonou por essa matéria e começou a trabalhar com isso e a desenvolver isso. Então, foi bem interessante, né? Então, hoje, né, você pode buscar em situações diferentes, a indenização pelos danos morais e também pelos danos estéticos. O que você vai precisar fazer é, no caso concreto, comprovar que há a sequela para isso, obrigatoriamente. O dano moral, né, ele vai levar o quê? A um constrangimento dentro do corpo social. O dano estético não. É algo que a pessoa apresenta, uma lesão que a pessoa apresenta que vai gerar esse constrangimento, pelo menos para ela. Então, se ela tem uma cicatriz que para os olhos do povo não é visível, ela continua tendo dano estético, mas ela não tem dano moral. E se essa lesão for aparente para todos, né, ou em alguma situação for aparente, ela vai ter tanto dano estético quanto dano moral. Ok? Direito à indenização a eles. Certinho? Ok, minha gente? Podemos seguir? A gente tem também outro tipo de dano, que é chamado de dano por ricochete. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Né? O que é o ricochete? É um reflexo. É quando você não atinge diretamente a pessoa, mas por via reflexa, porque bateu e voltou, você acaba sendo atingido. Né? Então, em que situação a gente tem isso? É quando você pede a reparação, não por um dano que você sofreu pessoalmente, mas alguém muito próximo sofreu e você acabou sofrendo as consequências disso. Então, eu tenho um pai, por exemplo, pedindo a reparação de dano pela morte da filha, um marido ou um filho pedindo a reparação de um dano por morte da filha. Né, essa é a situação que a gente tem. Certinho? Eu separei aqui para vocês, e eu vou postar depois, né, um acórdão que trata disso.
É o recurso especial 1734536. E ele vem dizendo lá, responsabilidade civil, dano moral reflexo, ou por ricochete, morte da vítima. Aí vem prescindibilidade para configuração do dano, legitimidade ativa para ação de indenização, núcleo familiar, irmãos, avós, e legitimidade passiva dos genitores de filhos maiores de idade. Aí ele vem. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro, vítima indireta, em consequência de um ato inicial sofrido por outrem, vítima direta, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. Aí vem, são características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo desse modo aos sujeitos prejudicados, reflexamente, o direito à indenização por terem sido atingidos em um dos seus direitos fundamentais, né? Aí vem o evento morte, não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano ricochete, tendo em vista a existência de cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem o seu direito violado por dano causado por outro, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado. E aí eles vêm aqui discorrendo sobre isso. É um acordo do ministro Luiz Salomão do STJ, né? E é bem interessante porque ele procura, né, esgotar bem essa questão do que é esse dano por ricochete, dano reflexo. Certinho, minha gente? Posso prosseguir? Professora, posso fazer uma pergunta, por gentileza? Claro. A senhora estava comentando sobre o dano físico, né? E se for, de repente, a pessoa sofreu um problema que gere alguma coisa psicológica nela? Uma síndrome, também, algum outro tipo de problema? A mesma coisa. Pode prosseguir se essa síndrome viabilizar um tipo de sequela, entendeu? A pessoa acaba ficando marcada por conta da síndrome. Aí tem que olhar no caso concreto o que ela apresenta, tá? Tá bom, entendi. Agora, Obrigada. aqui a gente tem um enunciado do STJ, mais recente, né? Eu digo mais recente, mas deve ter uns 10 anos, é o 387, que fala que é possível a acumulação do dano moral com o dano estético. É possível. Não que, em todo caso, a gente tenha essa acumulação. Não é porque você sofre o dano estético que, consequentemente, você também tem direito à indenização pelo dano moral. Não é isso. Você pode ter, né? Não que você vá ter, né? Essa é a ideia, né, que a gente tem ali. Certinho? Tudo bem, Sara? Ok? Bom. Tá sim, obrigada. Tá, então vamos seguir. Uma outra questão que a gente tem que ver é dano moral de pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela sofre dano moral? Sim, ela pode sofrer, mas tem diferença, na verdade, né? Tem até um enunciado também da súmula do STJ, de número 227, que diz que é possível. Só que o dano moral na pessoa jurídica, ele se relaciona a quê? Ele se relaciona ao que a gente denomina honra objetiva da pessoa jurídica, é a reputação. É o bom nome que a pessoa jurídica possui dentro da sociedade, possui perante todos. Essa é a ideia, né? Não está abalando a personalidade da pessoa jurídica, mas está abalando o nome que essa pessoa jurídica possui ali. Tá? Isso vale não só para pessoas jurídicas que tenham finalidade lucrativa, mas também aquela que não tem finalidade lucrativa. Então, a pessoa jurídica, ela pode, sem sombra de dúvida, sofrer dano moral se ela comprovar que houve abalo à sua honra objetiva. Tudo bem? Ela não tem honra subjetiva porque não é pessoa humana. Certinho? Podemos seguir? A gente tem uma pergunta.
E se esse dano moral causar um prejuízo para ela, por exemplo, um estabelecimento comercial que vive da imagem e ela sofre por isso? Tá, ela vai apresentar tudo isso e vai pedir indenização. Ela pode até comprovar que ela ali está tendo um prejuízo material em decorrência disso. E isso ser usado como parâmetro, ok? Então, ela pode vir a ter o prejuízo reparado. Agora, o que é fundamental nesses casos, Eduardo, é que tem que ter prova, né? Sem prova, você não leva adiante o processo. Então, a prova, ela é o quê? Fundamental, ela é indispensável, ela é necessária, né? E aí o grande problema das empresas é que nem sempre a documentação contábil está da maneira que deveria estar. Então, não consegue comprovar o movimento. É complicado, tá? Diga. Alguém ia falar. Há possibilidade da pessoa jurídica acumular o dano material com o dano moral? É possível. Comprovando aí com essas planilhas, por exemplo, que houve uma queda no faturamento, uma queda bastante considerável por causa de um prejuízo, de um problema qualquer que envolveu o nome da empresa de uma maneira negativa? É, assim, a gente tem que tomar cuidado, Mara. É Mara, né? Pela Sim. foto me parece. Assim, é possível? É possível. A gente só tem que tomar cuidado para verificar como é que o nome foi divulgado. Se a gente pensar na Lava Jato, em diversas operações que a gente teve no Brasil nos últimos anos, quantas empresas não foram mencionadas? Muitas. Né? Então, assim, existe publicidade negativa que é lícita e existe publicidade negativa que não é. Então, assim, no caso concreto, você tem que ter aqueles elementos que demonstrem a configuração dos requisitos da responsabilidade civil para que você, aí sim, possa ter a indenização pelos danos que foi causado, sejam eles de natureza material ou moral para a pessoa jurídica, não tem problema. Tá? Agora, quando a gente fala de dano moral para a pessoa jurídica, obrigatoriamente tem que ter a bala ou o bom nome ali presente. E ela vai ter que fazer prova disso. Te respondi, Mara? Sim. Ok? Sim. Eu não sei se eu separei para vocês um acórdão de pessoa jurídica dano moral. Eu acho que não. Depois eu separo e mando também só para quem quiser ler, né? Em matéria de responsabilidade civil, a jurisprudência ela é muito importante, porque o que acaba definindo o dano norte, né, como isso vai ser processado é a questão da jurisprudência, certinho? Ok? Bom, dano moral, a gente também tem um outro tipo de dano moral, que é chamado de dano moral coletivo. Esse dano moral coletivo, ele não está atingindo diretamente a pessoa física ou jurídica, ele está atingindo, né, uma gama de direitos difusos e transindividuais. Ele atinge o quê? A coletividade. Ele atinge algo relativo à coletividade, como se a coletividade perdesse ali a qualidade de vida dela. E aí, se você pede a indenização desse dano, que tem uma natureza coletiva e social, o valor obtido tem que ser destinado não às pessoas físicas e jurídicas, mas à coletividade. Né? Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. Então, você pode ter uma empresa sendo obrigada a instalar um hospital ou equipamentos, né? Em determinada localidade, uma estação de monitoramento do ar, né? Ou simplesmente um fundo para ajudar pessoas que estejam com problemas decorrentes de determinada situação, tá? Mas é possível esse dano social de natureza coletiva que vai ser cobrado através de uma ação coletiva, é a ação civil pública, né? A gente tem lá a Lei 7.347, de 85, regulando, e aí a gente tem alguns legitimados para essa ação, dentre eles o Ministério Público, que poderão, verificando a ocorrência do dano social, disso. Certinho, minha gente? A gente também hoje tem um outro tipo de dano que é chamado de dano existencial, que na realidade é quando a gente tem uma perda de relações sociais. Né? E o exemplo que a gente tem aqui clássico são as situações de bullying, não é verdade? Então, quando o sujeito sofre bullying, ele está sofrendo um dano de natureza existencial, né? E ele poderá, teoricamente, pedir, né, o direito a
a ser reparado desse dano existencial que ele sofreu. Né? Hoje é muito mais comum. Na época que eu era criança e jovem, acho que todo mundo sofria bullying e ninguém falava nada. Né? Hoje em dia, qualquer coisa você pode ensejar o bullying, né? Então é mais complicado. Então a gente também tem, tanto na doutrina como na jurisprudência, a possibilidade, né, de se cobrar esse tipo de dano, né, existencial. Ok, minha gente? Com esses exemplos de tipos de dano? Bom, o dano moral, como é que eu fixo o dano moral? Tá? Eu, no cível, não tenho parâmetro, eu não tenho critério. É bastante complicado. Na Justiça do Trabalho hoje, a gente tem com a reforma trabalhista lá uma espécie de tabela, mas no cível isso não é regra. A gente vai encontrar só para viagens aéreas, né, que você tem um tratado internacional que traz isso, mas para as outras situações de forma geral, isso não acontece. Então, como é que a gente vai fixar o valor da indenização por danos morais? A gente tem funções que devem ser verificadas no caso concreto. A primeira função é uma função de natureza compensatória. Você vai verificar a extensão, o tamanho do dano causado, a gravidade, né? O que ali efetivamente foi violado, qual é o bem jurídico que foi atacado, foi atingido, né? Foi a vida, foi a integridade, foi a honra, né? E aí você tenta dali estimar, né? Então aqui a gente vai, na realidade, muitas vezes presumir a ocorrência desse dano moral, né? Mas vai tentar, né, quantificar de forma a compensar o prejuízo que se teve de forma total, integral. Essa é a ideia, né? Dando à vítima uma condição semelhante, pelo menos, à que ela tinha antes de sofrer isso, né, esse abalo moral. Agora, além desse caráter compensatório, a gente tem também um caráter punitivo. Então, um dano moral, para ser fixado, ele pode e deve levar em conta a questão da punição. Por quê? Porque você objetiva fazer com que aquele que causou aquele dano moral não cause mais. Né? E nem sempre isso é muito fácil. Né? Principalmente se a gente estiver diante de empresa que tem determinadas práticas, né, que levam a esse tipo de situação. Né? E como as condenações hoje elas tendem a ser mais baixas, isso acaba não servindo como punição. Né? Então, ao contrário, serve para estimular, né, as práticas que são adotadas. Eu separei também uma decisão do STJ, que eu vou colocar para vocês, de um recurso especial 710.879, é um julgado de 2006, mas ele é um paradigma. E ele é muito interessante porque ele mostra a importância de você verificar, na prática, na jurisprudência, casos paralelos para procurar quantificar. Né? Então, cada tribunal tem uma espécie de tabela, não está na lei, mas está na prática das câmaras e das turmas. Né? Então, se você vai ajuizar uma ação perante aquele tribunal, né, e você vai pedir indenização de dano moral, dano estético, né, dano existencial, né, tem que se olhar qual é o valor que eles estão concedendo para casos semelhantes, para que você não peça muito abaixo, nem muito acima. Então, essa decisão do STJ, que depois eu coloco o acórdão para vocês, ela demonstra como isso é verdade. Olha só, a gente tem lá, do valor dos danos morais. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, o STJ firma-se no entendimento de que o bom êxito da inconformidade com o arbitramento ocorre quando o valor fixado destoa daqueles estipulados em outros julgados recentes deste tribunal, observadas as peculiaridades de cada litígio. Aí ele vai falando do caso concreto e depois ele apresenta o seguinte aqui. 2 julgados do STJ sobre o tema, verifica-se que os valores fixados a título de danos morais, em hipóteses semelhantes, têm oscilado entre o equivalente a 200 e 625 salários mínimos, valores esses divididos entre os postulantes da reparação, se houver mais de um. Então, a gente tem aqui uma variação enorme, de 200 para 650 salários mínimos, é muito grande. Aí eles vêm, exemplificam esse posicionamento os seguintes precedentes.
todos eles relacionados a acidente envolvendo transporte coletivo com resultado morte de passageiro. E aí eles citam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decisões com valores diferentes, para que depois eles concluam, né, avaliar a dor sentida pela família diante da perda prematura de um ente querido é tarefa por demais custosa, e que por isso mesmo não pode ser desprezado ou ignorado o abalo moral suportado. Aí vem, sem descurar dessa ótica, o valor fixado em primeiro grau de jurisdição foi o equivalente a 500 salários mínimos para o pai, 500 salários mínimos para a mãe e 500 salários mínimos para a irmã do falecido. Em segundo grau, foi reduzido para 20 mil reais para o pai, a mesma quantia para a mãe e 10 mil para a irmã. Aí eles vieram. Considerando as peculiaridades da hipótese, conforme exposto no acórdão recorrido, deve ser o valor majorado, no entanto, não restabelecido o valor fixado na sentença. E aí eles condenaram em 60 mil para cada um do pai, mãe e irmã, né? Essa decisão, ela me parece muito importante, porque ela acaba por refletir, né, essa pesquisa que tem que ser feita para colocar o teu pedido. Porque quando a gente hoje faz uma petição inicial, você precisa o quê? Pedir. Você vai pedir a condenação, a indenização em danos morais de quanto? Né? Então, você tem que apresentar ali um valor e um parâmetro. E esse parâmetro vai ser dado justamente pela jurisprudência. E jurisprudência que seja recente. É por isso que eu peguei essa decisão, apesar dela não ser tão recente, porque ela é didática. Ela mostra a importância de se fazer esse levantamento, de se fazer essa pesquisa. Certinho, minha gente, com relação a dano? Podemos fechar dano? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos, então, ir para nexo de causalidade? Nexo causal? Tem alguém aí do outro lado ou não tem mais ninguém? Estamos aqui. Tá bom, como vocês ficam silenciosos, eu fico aqui agoniada. Vocês não têm ideia. Então, tá bom. É muito sair daqui, hein? Sim, eu só fico com as fotinhos, né? Não tem ninguém. Ninguém fica com a câmera aberta. Então é horrível, minha gente. Né? Mas vamos lá. Então vamos para o nexo de causalidade, que é o terceiro elemento da responsabilidade civil. Então vamos lá. O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é um elo de ligação fundamental entre o agente que praticou aquela conduta, que foi o primeiro elemento que a gente vê, e o resultado. Então, ele ali tem a relação que leva àquele resultado. Né? É um elo entre o efeito da conduta do agente acarretando o dano. E essa conduta do agente, ela pode ser tanto fruto de uma ação, quanto fruto de uma omissão, não faz diferente. O que é importante é que esse nexo de causalidade ele vai ligar a conduta ao resultado danoso que a gente tem ali. E vai haver ali a demonstração que aquele evento danoso decorreu da conduta daquele sujeito, daquele agente. Se eu não tenho conduta do agente, eu não tenho resultado danoso a ser produzido. Então, é por isso que o nexo é importante, né? Ele é um requisito. A gente precisa do nexo para identificar quem é o causador do dano. E a gente também precisa do nexo de causalidade para a gente poder identificar e compreender a extensão do dano, porque ele vai fazer essa ligação. Tá? Isso é bastante relevante. Para tentar explicar o nexo de causalidade, a gente tem várias teorias, muitas teorias realmente. Né? O Brasil adota uma dessas teorias, né, e tem alguma controvérsia, que está no artigo 403 do Código Civil. Alguém poderia ler o 403, por favor? Ninguém está com Código Civil? Não? Então, lerei eu. Artigo 403. Isso, por favor. Ainda que inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então,
ali a gente tem referência ao quê? A dano direto e imediato, né? A teoria do dano direto e imediato. Se a gente olhar na realidade, né, essa questão do estabelecimento do nexo de causalidade, a gente vai ter debate sobre isso até no direito penal. Vocês não estudaram essa questão no direito penal? A gente no Código Penal não tem o artigo 13 que trata disso? É diferente do que está no 403 do Código Civil, mas a gente tem ali, né, uma regra estabelecida. Se a gente for pegar a doutrina, a gente vai encontrar mais de uma dezena de teorias tentando explicar, né, por que é importante o estabelecimento do nexo de causalidade e por que o rompimento desse nexo pode acontecer em determinadas circunstâncias, né? E essas circunstâncias, elas envolvem o que no cível? Né? A participação da vítima no resultado do evento, um terceiro agindo, ou um fato até da natureza, né, que pode ser o caso fortuito, a força maior, até, né, rompendo esse nexo de alguma maneira ou não. Né? Então, é muito importante a gente verificar, né, que teorias são essas, o que a gente tem de aplicação no Brasil. Tá? Essa teoria da causa direta e imediata, né, ela, na realidade, de certa forma, adotada pelo artigo 403. Só que a gente tem uma segunda teoria, né, que é chamada da teoria da causalidade adequada, que também alguns leem como presente no artigo 403. Tá? Então, o que a gente tem como principais teorias para explicar o nexo de causalidade? Tá? A primeira teoria, que muitos autores falam, é chamada de equivalência dos antecedentes causais. Tá? É também conhecida como sine qua non, conditio sine qua non, condição sem a qual. Para isso falar em equivalência desses antecedentes causais. O que essa teoria coloca? Que todo antecedente existente, fático, que possa concorrer para o resultado daquele evento, né, é causa para aquele evento. Só que se a gente pensar no cível, isso vai trazer uma cadeia de responsabilização enorme. Né? E aí a doutrina dá dois exemplos clássicos. O primeiro desses exemplos fala do Santos Dumont. Né? Vamos pensar no Santos Dumont que inventou o avião, né? Sem debate com relação à autoria dele. Né? Ele inventa o avião. Se há um acidente aéreo, eu vou responsabilizar também o inventor do avião? Se a gente pensar nessa teoria, sim, é possível. Né? Eu tenho alguém que atira em outra pessoa, o fabricante da arma vai ser responsabilizado, né? Porque ele está nessa cadeia. Então, a gente, com isso, pode retroagir no tempo, até tempos imemoriais, responsabilizando as pessoas ali. Né? Então, o ponto fraco dessa teoria possível é justamente essa. Para eles, haveria uma série de pessoas que poderiam ser responsabilizadas por uma ação de um único agente, né, levando a conclusões que são completamente descabidas, como esse exemplo que eu dei do Santos Dumont, né, com resultados que são completamente desarrazoados, não tem sentido nenhum. Né? Você tem que ter alguma ligação para isso. Né? Eu posso ter várias condições, várias causas, vários antecedentes, mas, de fato, o que aquilo concorreu para essa ocorrência? Né? Isso que é importante. Né? No penal, essa teoria ela tem algum sentido. Né? Ela é mais aplicada, mas no cível, de forma alguma. A segunda teoria é a teoria da causalidade adequada. Para muitos, é o que está lá no 403 do Código Civil. Né? E o que se diz? Para a teoria da causalidade adequada, apenas a causa, né, que seja o antecedente fático, necessário e adequado para a produção daquele resultado em tese, que seria, né, ali presente para a identificação do nexo de causalidade. Então, eu não tenho toda a cadeia de fatos, eu só tenho aquele antecedente fático necessário e adequado para a produção daquele resultado em especial, e mais nada, para a consumação daquela ocorrência. Tá? Então, aqui fica muito mais fácil, porque eu não vou
pegar todos os antecedentes. Eu vou pegar um antecedente que é aquele que é mais adequado para o atingimento daquele resultado. E onde que eu vejo isso? Só no caso concreto, não tem como, né? Só no caso concreto é que eu posso ver qual é a causa, qual é o evento que pôde gerar essa ocorrência danosa, né? E aí se vê, né? Na realidade, né, a gente tem isso, de certa forma, no 403. Só que o 403 ele vai mais além, né? Por que ele vai mais além? Né? Porque ele, na realidade, fala de quê? Ele fala daquele antecedente que não é só um antecedente que não seja identificado, né? Ele tem que ter o quê? Causalidade direta e imediata. Você dali vai pegá-lo, né, diretamente. E a gente tem vários exemplos que são exemplos possíveis, se a gente for considerar isso. Então, assim, vamos pensar num acidente, né? Uma briga, as pessoas brigam ali, e aí o que acontece? O sujeito ele se fere e é levado a um hospital. E ele vem no hospital a pegar uma doença e falecer. Pegou Covid-19. Então, a vítima falece. A vítima faleceu em decorrência da lesão sofrida ou da doença que adquiriu no hospital. Ela sofreu, a lesão era uma lesão simples, era levar alguns pontos e estava resolvido. A vítima faleceu em razão da lesão. Então, aqui a gente não tem aquele vínculo, né, direto e imediato, né? É diferente. Na primeira teoria, não. Na primeira teoria, né, você pegava todo mundo. Aqui a gente vai pegar efetivamente o que está diretamente ligado ao caso, né? Porque a responsabilização vai ser pela causalidade direta e imediata. É o antecedente que determina o resultado, né? Não o que está para trás. Tá? Para muitos, é isso que a gente tem no 403 do Código Civil. Alguns entendem que não pode ser dessa forma. Então, a gente tem, por exemplo, o professor Tartucci, dizendo que 403, na realidade, só serve para obrigações de natureza contratual, não para qualquer tipo de obrigação. Alguém sabe por quê ele defende isso? Ninguém se arrisca? Se a gente pegar o Código Civil, o artigo 403, ele está lá nas obrigações. Ele está dentro da parte de obrigações. Então, a gente tem das perdas e danos, mas inserido no contexto das obrigações. Quando a gente olha o artigo 927, ele está tratando da responsabilidade civil como um todo. Então, por isso que o professor Tartucci entende que, se estou falando de responsabilidade contratual, eu posso aplicar o artigo 403. Se eu não estou, eu não posso aplicar o artigo 403. Tá? Muitos autores não concordam com ele, né? Então, a gente tem aí uma divergência. Eu separei para vocês também uma decisão recente, aqui de agosto, daqui do TJ do Rio. Foi julgado dia 13 de agosto, e o acórdão foi publicado na semana passada. Então, assim, bastante recente mesmo. E nessa decisão que eu também vou postar, é uma ação indenizatória. A gente tem lá o seguinte no acórdão: teoria da causalidade adequada, conduta do autor que foi a causa única e determinante para o acidente. Usuário que, não obstante tratar-se de relação de consumo, tem o dever de observar padrões mínimos de conduta quando se trata de atividade que envolve manuseio de pesos, como no caso de academia de musculação. Fato exclusivo da vítima que afasta o nexo de causalidade. E aí, na decisão, eles colocam: considerando os elementos acima, extrai-se que a causa do acidente foi a conduta do próprio autor, que se retirou do aparelho de forma inadequada, não observando o padrão mínimo de uso do mesmo após um mês de atividade na academia. Aí depois, mais adiante, nesta toada, aplica-se ao caso a teoria da causalidade adequada. Segundo esta corrente, na averiguação da causa do evento danoso, deve ser efetuado o exercício mental
para afastar aquelas causas que, hipotética e abstratamente, não serviriam para produzir o resultado. Ora, nem todas as condições que concorrem para um resultado são equivalentes, mas somente aquela que foi a mais necessária à produção do evento. Na presente demanda, o fato do autor se retirar do aparelho sem observar a obrigatoriedade de colocar a trava de segurança desencadeou o nexo causal, sendo a causa única e necessária do acidente. E aí eles entenderam que não cabia aqui o recebimento de indenização em razão disso, né? Então, a aplicação dessa teoria da causalidade adequada. O Código Civil também ele traz 2 artigos, 944 e 945, que vale a pena a gente dar uma olhada, que trata também, né, desse dever. Então, se a gente pegar o 944, que está no capítulo da indenização, ele diz lá, a indenização mede-se pela extensão do dano. E o 945, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua conduta. Tá? Aqui, nessa questão da teoria da causalidade adequada, né, ali fala da possibilidade da gente ter mais de uma causa e escolher, né, qual que se mostra mais adequada. Aqui é importante a gente procurar definir o que seria concausa. O que é concausa? Né? Concausa é uma outra causa que vai se juntar à causa principal, concorrendo para o resultado. Mas essa causa, ela não evita o dano, ela não causa o dano, ela não inicia nem interrompe o processo de causalidade. Ela apenas frisa, destaca, força a ocorrência. Ela vai se juntar à causa principal para que aquele resultado ali aconteça, né? Então, é algo interessante, que às vezes isso acontece. Você tem mais de uma causa, mas você vai ter que verificar, dentre as causas, qual é aquela que realmente levou o dano. Tá? Então, se a gente fosse procurar resumir, né, o que a gente teria? A gente tem 3 correntes principais, 3 teorias principais para tentar explicar o que é, né, o nexo de causalidade e por que ele é importante. A primeira das teorias tem uma aplicação mais no penal do que no civil. E, na realidade, ela traz a ideia de que tudo que acontece, todos os fatos, todas as condições, né, levam à responsabilização. Então, você vai indo para trás até encontrar o surgimento de tudo. É como se a gente tivesse um infinito de pessoas responsáveis por aquele fato, por aquela ocorrência, né? Porque o antecedente fático que concorre para o resultado, ele estaria inserido dentro desse aspecto. Né? E aquele exemplo que eu dei do Santos Dumont com acidente de aviação nos dias atuais. Né? A gente não vai até lá atrás, a gente vai ficar no momento mais próximo ao momento atual. A segunda teoria é a teoria da causalidade adequada, e nessa teoria você só pega o antecedente fático que for necessário e adequado para a produção do resultado, em tese, né? Então, aquele vai ser o que vai ser levado em conta, e aí você tira a responsabilização, né? Então, a gente procura aqui qual, no caso concreto, seria o motivo, a causa mais adequada para gerar aquele resultado que a gente tem ali. E aí é o juiz que, analisando, vai verificar, né? E vai responder. Muitos entendem que essa teoria da causalidade adequada está prevista no 403 do Código Civil, né? E que vai haver efetivamente o nexo de causalidade quando aquele fato causado por determinada pessoa for determinante para a geração daquele dano. E só nesse caso. E a gente tem também, né, a terceira corrente, que é a chamada teoria da causalidade direta e imediata, e que diz que aqui a gente tem só o quê? O antecedente, que direta e imediatamente gera o resultado, e nada além disso. Então, ele é a causa do resultado, porque ele antecede o que ali veio. Tá? No caso concreto, é perfeitamente possível que a gente tenha também, pelo 403, a teoria, né, que é a terceira e última que a gente comentou, porque o 403 expressamente fala dessa circunstância. Ele coloca lá, né,
por efeito dela, direto e imediato. Só que eu acho que a segunda e a terceira são irmãs, estão muito próximas, né? Uma deriva da outra, né? Acho que a terceira teoria ela é fruto da segunda teoria, né? E aí as circunstâncias acabam sendo as mesmas. Ok, minha gente, aqui, o que a gente falou? Tá? O que é o nexo de causalidade? É o elo, é a ligação, é o liame entre a conduta do agente e o dano que efetivamente foi obtido, o resultado que foi obtido. Tá? E o que você vai verificar para identificar esse nexo de causalidade? Né? Quais são os fatos que levaram efetivamente, de forma direta, imediata e adequada, à ocorrência, né, daquele evento e à geração daquele dano. E aí você tem o nexo de causalidade presente. Algumas situações elas podem levar à exclusão da responsabilidade, são excludentes de responsabilidade. A gente ainda vai estudar isso, né? É o caso, né, da ação de um terceiro, é o caso da contribuição da própria vítima para o resultado, né? É o caso do caso fortuito e da força maior. Então, a gente tem uma série, né, de situações que levam à utilização desses excludentes de responsabilidade e também aos denominados excludentes de ilicitude. Excludente de ilicitude, ele não está vinculado diretamente ao nexo de causalidade, ele está vinculado àquilo que pode e não pode ser feito. Isso vem lá no artigo 188 do Código Civil. A gente tem aqui, por exemplo, a questão da legítima defesa, né, dos atos praticados no estrito exercício do dever legal, né, seriam excludentes de ilicitude. A pessoa praticou o ato, só que aquele ato ele não pode ser tido como ilícito. É diferente de se excluir a responsabilidade pela prática daquele ato. Então, tem uma pequena diferença que a gente depois vai ver. Certinho, minha gente? Tá? Então, como elementos, né, da responsabilidade civil subjetiva, a gente falou, né, do ato praticado pela pessoa, a conduta realizada pelo sujeito, falamos do dano e falamos do nexo de causalidade. Tá? A culpa, ela é um elemento? Não, ela pode estar presente. Né? Em muitos casos, a culpa vai levar à responsabilidade subjetiva, né? Porque o sujeito ele não obrou com a prudência, com o cuidado que ele deveria e acabou gerando prejuízo. Agora, ela não é um elemento indispensável, ela não é um elemento que está presente em todos os casos, tá? Tanto que a nossa lei não exige a culpa. Se a gente pegar os nossos artigos, nós não vamos encontrar. A gente tem, inclusive, situação onde o nexo é estabelecido por lei, chamado nexo legal. Alguém sabe um exemplo do nexo legal? Consegue imaginar? Vamos pensar na situação de um menor que comete um ato ilícito gerando prejuízo a alguém? Os pais respondem pelos atos dos filhos, não porque eles tenham concorrido pelo resultado, né? É por outra questão, é porque a lei assim estabelece. Então, se a gente pegar o artigo 942, se não me engano é o 942, não. 932. 932. São também responsáveis pela reparação civil, inciso 1º, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Tá? Isso aqui é uma responsabilização cujo nexo ele não é relacionado à ação que a pessoa praticou, mas sim pelo texto legal. A lei determinou, a lei estabeleceu. E aí a gente tem o nexo firmado por conta disso. Ok, minha gente? Certinho? Ninguém vai colocar nada? Todos calados? Para minha tristeza. Eu separei para vocês essa decisão do ricochete, a decisão do dano moral, a decisão da causalidade adequada, e separei mais uma, né, que fala, na verdade, da culpa da vítima. Né? Essa teoria da causalidade adequada aqui é um outro exemplo que mostra a exclusão. Eu também vou mandar isso para vocês depois. Estão dizendo que a ação da vítima concorreu para o resultado e que, com isso,
né? Não há nexo. E aí eles colocam ali, à luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no artigo 403 do Código Civil, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Né? Então, aqui a gente tem a base da teoria da causalidade adequada, né, que para muitos está lá no 403 e para outros está relacionada à ação direta e imediata, né, do agente que causou ali o dano. Ok? Certinho? Uma perguntinha, doutora. Pergunte. Uma pergunta. No caso do nexo causal, por exemplo, uma pessoa que inicia numa academia em aparelhos, e uma pessoa que já está há muito tempo, aí acontece um acidente, por exemplo. Existe uma diferença, né? Existe. Se a pessoa está usando o mesmo aparelho, está respeitando as regras de segurança que foram passadas a ela, tá? Se há um dano causado pelo aparelho, né, a empresa, no caso, pode vir a responder pela reparação desse dano. No acórdão que eu li, a situação era outra. A pessoa ela vinha utilizando o aparelho, mas ela não seguiu os procedimentos de segurança e saiu do aparelho sem fazer, né, um ato que deveria fazer ali. Né? Eu não tenho excesso noção de do confiança, né? Exatamente. E aí acabou se machucando, tendo algum tipo de lesão e, como a culpa foi dela, não responde. Então tem que tomar cuidado. Agora, vamos imaginar que a empresa não estivesse mantendo adequadamente o aparelho, não teve manutenção. E aí houve ali algum problema de manutenção, rompeu alguma coisa e houve o dano. É diferente, tá? Diga, Eduardo. Teve um colega lá em Santa Cruz que ele faleceu na academia, pegando peso. Uhum. Agora, assim, pelo que eu soube, ele infartou lá, entendeu? Ele já estava há muito tempo sem usar academia, ele usou quando era mais jovem e resolveu voltar depois de 50 anos e não seguiu, assim, os parâmetros normais, exame. Aí foi pegar um peso lá e infartou, pegando um peso mesmo, no supino. Nesse caso aí, assim, como é que dá para proceder? Dá para conseguir alguma coisa? Há um nexo ali de... Aí você vai ter que olhar alguns detalhes. Quando ele se matriculou na academia, que tipo de plano ele fez? Ele fez algum tipo de exame? Houve orientação que ele não podia fazer? Né? Porque tudo depende, né? Hoje em dia, a gente tem academias que, na realidade, são espaços que você entra e fica por conta própria. Né? Você não tem roteiro. Né? E aí você acaba pagando um valor que é infinitamente menor do que as outras. Então, se a ideia é ali, né? Exatamente. Se você ali está só utilizando, você não está buscando o acompanhamento profissional, você não optou por isso, você pode pedir indenização? Possivelmente o contrato resguarda isso. Eu não sei qual era o caso dele, né? O caso dele poderia resguardar ou não, mas ele não. Ele procurou uma academia, ele fez um exame médico, ele estava sendo acompanhado por um professor e houve esse evento. Aí você tem que olhar o que foi determinante para ele. Foi um esforço além do que ele poderia? Existiam outras causas pré-existentes? Né? Porque dependendo da idade, a pessoa ela sente, né? no organismo, né? A diferença. Né? Dizem que depois dos 40 tudo é diferente. De fato, é verdade. Né? Você vai sentindo a diferença de tudo. Né? Você não consegue... você vai chegar lá. Eu já passei de lá, entendeu? É complicado. Eu já cheguei, doutora. Eu já cheguei. Eu tô brincando, eu não vou dizer uma coisa dessas, né? A gente estava no jogo do Vasco ontem, né? Ontem, quarta-feira, anteontem, nos pênaltis. Aí eu fiquei assim para minha filha: não pula muito, Helena, vai devagar, porque depois eu vou passar mal, aí já viu, a gente já começa a se preocupar com outras coisas, não é verdade? Vê se com 30 eu ia me preocupar em passar mal com pênalti. Agora, a gente pensa duas vezes, né? Agora... Tem que tomar tomar cidreira. Então. Tem que tomar antes do jogo, senão não vai. Só para responder, o Felipe, né, me pediu para repetir a questão do nexo de causalidade. Tá? O que é o nexo de causalidade? É o elo, é a ligação, é o liame que vai vincular, na realidade, né, a conduta danosa do agente, né, e o dano que foi praticado. Então, essa ligação entre esses dois elementos, eu chamo de quê? Eu chamo de nexo de causalidade. Então, é o que liga a conduta do agente com o resultado danoso.
é o que liga os outros dois elementos que a gente já estudou, a conduta e o dano, certinho? Agora, por que é importante? Dica. Só voltando, que me deu uma dúvida e na hora eu não consegui falar e eu deixei a senhora prosseguir. No caso da perda de uma chance, ela é só para perda de uma chance incerta ou no caso de uma perda de chance certa, o valor pago ele pode ser vitalício? Tipo assim, vou receber aquele valor durante 5 anos ou é uma vez só? Tá, na verdade, o que acontece? Você tem que olhar qual é a chance exata que você perdeu. Tá? Se você perdeu uma chance de algo que é vitalício, você não vai receber integralmente vitalício. Você vai receber parte. E essa parte pode ser por um período menor ou um valor menor de forma vitalícia. Vai depender do caso concreto. A ideia da perda de uma chance é que você receba pela chance que você perdeu. Então, é um valor menor do que o valor que seria se você tivesse ido adiante. Eu não sei se eu estou sendo clara e respondendo o que você está perguntando. Então, você pode ter, de repente, algo que tenha várias e várias parcelas. Até com uma natureza, eu não consigo visualizar um exemplo para isso, mas vitalício. Pode. Tá? Se era um concurso para receber um pagamento mensal até a morte, é teoricamente possível. Mas se o pagamento era de R$1.000, podem estabelecer que o teu pagamento vai ser de 100, por exemplo. Tá? Ok? Tá bom, professora, muito obrigada. Mas se a gente olhar, a perda de uma chance não está no Código Civil brasileiro. A gente não tem isso na lei. Então, a gente não tem uma norma que, de maneira clara, estabeleça a perda de uma chance. O que a gente tem na lei, né, é o dano material, que é o emergente, e os lucros cessantes, que está lá no 403. A perda de uma chance, ela vem de uma construção doutrinária jurisprudencial, que é aceita no Brasil todo, tá? Certinho? Ok? Voltando então para o nexo de causalidade. Por que ele é importante? Porque é através dele que se demonstra que aquele dano ocorreu em razão da conduta daquele sujeito, daquele agente. Então, com ele, eu consigo identificar quem é o causador e qual a extensão do dano. Por isso que ele é importante. Agora, como o direito adora teorias, a gente tem mais de uma dezena de teorias para procurar explicar o nexo de causalidade, né? Sendo que, no Brasil, na parte civil, as teorias que são mais aceitas são as duas últimas que eu falei, né? A teoria que está relacionada à causa adequada, né? Que está lá no 403, então, da causalidade adequada, você procura identificar qual é a causa que, por si, é suficiente para gerar aquele resultado, né? Então, a gente tem que buscar o antecedente fático que seja necessário para a produção daquele dano efetivo, né? E a última teoria, que é a terceira, que vai além, é uma subteoria da causalidade adequada, mas que pega a expressão que o 403 do Código Civil traz, né? E o 403 do Código Civil, ele fala daquele evento que é diretamente envolvido na questão. Então, se a gente pegar o artigo 403, a gente vai encontrar ali, né, aquele fato que causa o evento, o dano, de maneira direta e imediata. Então, ele que é o antecedente determinante e que firma o nexo de causalidade. Tudo bem? Não sei se eu expliquei da maneira, acho que é o Felipe, né, que queria. Felipe, tá ok? Assim, no termo, Adélia, para a academia tentar se libertar da responsabilização, né? Só que isso não é tão simples assim, né? Isso não é tão simples assim. Com a idade fica difícil, né? Os futuros advogados, cuidado, tem muito advogado que infarta com 35. Eu conheço vários casos, até casos perto de mim, né? A pessoa chega no momento, acha que pode jogar futebol, vai jogar pelada com os amigos depois dos 30 e aí acaba tendo um problema. Eu tive 2 advogados que trabalharam comigo que passaram por isso, né? E o pai da minha filha mais nova, ele com 35 anos teve um infarto, não estava jogando futebol, porque ele não gosta de futebol, quem gosta sou eu, mas ele não esperava. E justamente por isso, fazendo atividade física, quando a gente não é mais garota, e não dá. Então tem que tomar cuidado, é uma situação bastante delicada, né? Ok?
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mas 35 anos é garota. Para você ver. 35 anos é muito novo, cara. Não, mas muito ele tá novo. bem até hoje. Ele é mais velho que eu também. Ele vai... É mais fácil ter alguma coisa do que ele. Foi só um susto. Dele foi um senhor susto. Um senhor susto. Mas ninguém espera, né? Ninguém espera realmente, né? É complicado. E vocês hoje estão calados demais, sabia? Eu vou contar alguma coisa para vocês. Eu vou colocar para vocês um texto que a leitura não será obrigatória, mas que eu achei interessante. Por que eu achei interessante esse texto? Porque, na realidade, ele procura trazer a responsabilização com relação a clubes de futebol, patrocinadores e atletas. Então, ele pega o contrato desses 3 sujeitos, né, o clube, o patrocinador e o jogador em si, e aí ele coloca no âmbito da responsabilidade civil. Então, depois eu posto isso para, pelo menos, a rapaziada que gosta mais de esporte, dar uma olhada, ok? É de um bom autor, é um professor da UERJ de Direito Civil, né? Até eu mandei, eu acho que há uns 2 semestres atrás, uma brincadeira para vocês, que era a resposta dele, falando do direito civil, que mexe com os estados da vida, não sei se vocês se lembram, que dizia que ia do nascimento à morte, e que era algo bastante dinâmico, né? Falando de todas as possibilidades. Eu não sei se alguém lembra disso. Mas, gente, hoje é sexta-feira e está todo mundo calado assim, não é possível, né? É por isso, doutor. Todo mundo calado. Mas tem que estar todo mundo animado, minha gente. Eu vou ver se eu separo o Cristiano e mando de novo. Beleza, professor. Não lembro, Semana não. que vem vocês vão estar mais animados, porque vai ser véspera de feriado? Que isso, feriado, doutor? Sextou hoje é só quando acaba a aula, professora. Quando acaba a aula, a galera grita sextou. Pô, manda me lavar de dia no futebol também, por favor. Não entendi. Vasco? Lavar de dinheiro no futebol também, como é que é essa coisa? Tem alguma coisa a ver aí? Pode, não, né? Deve ter, né? Eu não, no texto não, né? Outras questões. A gente eu vou postar lá quem quiser ler, vou colocar como facultativo. Bom, minha gente, eu terminei a matéria para hoje, né? Na próxima aula a gente vai passar para as excludentes de responsabilidade. Eu não vou começar agora que não dá nem tempo, né? A gente vai pegar as excludentes de ilicitude, que estão no 88, e depois as excludentes de responsabilidade, que estão mais adiante do código. E aí a gente tem várias situações, né? Fato de terceiro, a contribuição da vítima para o evento, caso fortuito força maior, e por aí vai. Ok? Certinho? Ok, certinho. Então, vou parar de gravar para depois postar lá, tá? Parei. Ok, professora. Então, tenham todos um bom final de semana, tá? Que vocês passem uma sexta-feira mais animada do que vocês estiveram na minha aula, que estavam todos Saudações rubro-negras. Saudações vascaínas. Domingo tem jogo do Flamengo, 4 horas, hein? Não tem? Tem. Uma vergonha isso. Uma vergonha. Boa noite. Boa noite, minha gente. Fiquem em Boa paz, noite, doutor. tá? Fica com Deus. Jesus é complicado. Boa noite. Boa noite. Gente, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.